O mistério da criação do Bitcoin. Curiosidades reveladoras. Você já ouviu falar em Bitcoin? A moeda digital que virou febre no mundo todo? Hoje, até quem nunca investiu já ouviu essa palavra. Mas você sabia que o Bitcoin nasceu de uma forma misteriosa, cercado de segredos, e que até hoje ninguém sabe ao certo quem o criou? No vídeo de hoje, você vai descobrir a fascinante história da criação do Bitcoin, além de curiosidades surpreendentes que pouca gente conhece. Então se prepare, porque essa jornada mistura tecnologia, mistério, revolução financeira e até teorias conspiratórias. Tudo começou em 2008, em meio a uma das maiores crises financeiras da história moderna. Bancos quebrando, governos socorrendo instituições gigantes, milhões de pessoas perdendo empregos e suas economias. Foi nesse cenário caótico que surgiu uma ideia revolucionária: um dinheiro totalmente independente de governos e bancos. Nesse mesmo ano, um usuário misterioso chamado Satoshi Nakamoto publicou um artigo chamado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Nesse documento, Satoshi descreveu como funcionaria uma moeda digital descentralizada, sem precisar de intermediários. Pouco tempo depois, em janeiro de 2009, o primeiro bloco da blockchain do Bitcoin foi minerado. Esse bloco ficou conhecido como o bloco Gênesis, e dentro dele havia uma mensagem escondida. The Times, Sutrey Jan, 2009. Chancellor on brink of second bailout for banks. Ou seja, o chanceler prestes a dar um segundo resgate aos bancos. Essa frase era uma crítica clara ao sistema financeiro tradicional e ao resgate bilionário feito pelo governo britânico na época. Assim, nascia o Bitcoin, não apenas uma moeda digital, mas também um manifesto contra a centralização do poder financeiro. Aqui está uma das maiores curiosidades sobre o Bitcoin. Ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto. Esse nome pode ser de uma pessoa ou de um grupo. Desde 2009, várias pessoas foram suspeitas de serem Satoshi, mas nenhuma prova definitiva apareceu. O que sabemos é que o criador, ou criadores do Bitcoin, deixou de se manifestar em 2010 e nunca mais deu notícias. Até hoje, a identidade de Satoshi é um dos maiores mistérios da internet. E mais, estima-se que Satoshi tenha cerca de 1 milhão de bitcoins guardados, o que o tornaria um dos homens mais ricos do planeta, se realmente ainda tiver acesso a essas moedas. Mas afinal, como essa moeda digital realmente funciona? O Bitcoin é baseado em uma tecnologia chamada blockchain, que nada mais é do que um registro público e imutável de todas as transações já feitas. É como se fosse um grande livro contábil, só que descentralizado e armazenado em milhares de computadores ao redor do mundo. Isso significa que ninguém pode alterar ou falsificar uma transação, porque a rede inteira precisaria concordar. Além disso, existe o processo chamado mineração, onde computadores poderosos competem para resolver cálculos matemáticos complexos. Quem resolve primeiro, valida as transações e recebe novos bitcoins como recompensa. Agora vem a parte mais divertida. Algumas curiosidades bizarras e impressionantes sobre o Bitcoin. A primeira compra com Bitcoin foi uma pizza. Em 2010, um programador chamado Laszlo Hanieks pagou 10 mil bitcoins por 2 pizzas. Na época, isso valia cerca de $40. Hoje, essa mesma quantidade valeria bilhões. Esse episódio ficou conhecido como o Bitcoin Pizza Day. Existem milhões de bitcoins perdidos. Acredita-se que cerca de 4 milhões de bitcoins estão para sempre inacessíveis. Isso porque muitas pessoas perderam senhas, HDs ou simplesmente esqueceram onde guardaram suas chaves privadas. O limite máximo é de 21 milhões de bitcoins. Diferente das moedas tradicionais que podem ser impressas sem parar, o Bitcoin tem um limite fixo de 21 milhões. Isso significa que, um dia, não haverá mais novos bitcoins sendo criados. Países inteiros já tentaram proibir o Bitcoin, vários governos, como China e Turquia, já baniram ou restringiram o uso do Bitcoin.
Mas como a rede é descentralizada, é praticamente impossível acabar com ele. Já existem caixas eletrônicos de Bitcoin, sim. Em várias cidades do mundo você pode sacar dinheiro comum direto de uma carteira de Bitcoin. A primeira exchange foi hackeada, a Mt. Gox, que já chegou a controlar 70% do mercado de Bitcoin, foi hackeada em 2014 e perdeu cerca de 850 mil Bitcoins. Esse foi um dos maiores escândalos do mundo cripto. Quando o Bitcoin surgiu, em 2009, ele praticamente não tinha valor. Em 2010, cada moeda valia menos de 1 centavo de dólar. Mas ao longo dos anos, o preço disparou. Em 2017, o Bitcoin chegou a quase 20 mil dólares. Em 2021, bateu o recorde histórico de mais de 68 mil dólares por unidade. Essa valorização fez com que muitos milionários repentinos surgissem, mas também trouxe inúmeros casos de pessoas que perderam fortunas por não acreditarem na moeda no começo. Muitos chamam o Bitcoin de ouro digital, e não é à toa. Assim como o ouro, ele é escasso, valioso e serve como reserva de valor, erva. A diferença é que, enquanto o ouro precisa ser extraído da terra, o Bitcoin precisa ser minerado digitalmente, resolvendo cálculos matemáticos. Além disso, ele pode ser transferido para qualquer lugar do mundo em questão de minutos, sem precisar de bancos ou intermediários. E como tudo que envolve mistério, o Bitcoin também tem várias teorias conspiratórias. Alguns acreditam que ele foi criado por uma grande potência mundial para testar um novo sistema financeiro. Outros dizem que pode ter sido uma invenção de agências de inteligência como a NSA. Mas até hoje, nada foi comprovado. O que sabemos é que o Bitcoin mudou para sempre a forma como enxergamos o dinheiro. E a grande pergunta: qual será o futuro do Bitcoin? Alguns acreditam que ele vai substituir o dinheiro tradicional e se tornar a moeda global. Outros acham que é apenas uma bolha prestes a estourar. O fato é que, mesmo com altos e baixos, o Bitcoin já entrou para a história como uma das invenções mais impactantes do século XXI. O Bitcoin não é só uma moeda digital. Ele é um símbolo de revolução, de liberdade financeira e de um futuro onde cada pessoa pode ser o seu próprio banco. Desde o mistério de sua criação até as histórias inacreditáveis envolvendo milhões de dólares perdidos ou ganhos, o Bitcoin continua despertando fascínio, curiosidade e debate no mundo inteiro. E você, acredita que o Bitcoin é o dinheiro do futuro ou apenas uma moda passageira? Deixe sua opinião nos comentários.